essa parte de teclado matricial, eu queria mesmo puxar vocês. Eu queria que vocês desenvolvessem mais. Porque é um dos principais métodos de entrada que a gente tem quando se está trabalhando com microcontrolador. É a principal interface homem-máquina. É a principal. Depois, quando a gente for lá trabalhar, por exemplo, com LCD, o que vai acontecer? Ao invés de vocês utilizarem o serial.print, que é o que a gente usa para fornecer uma informação para o usuário, vocês vão usar, sei lá, saída para LCD. Ou seja, a lógica não vai mudar, mas a maneira como vai ser apresentado, sim. Essa muda. Deixa eu pegar aqui. Era para a gente, inclusive, começar essa aula aqui, um outro conteúdo. Deixa eu até apresentar para vocês. Segundo aqui o plano de ensino, segundo o nosso plano de ensino aqui, era para a gente estar trabalhando hoje display de 7 segmentos, tá? Não vamos trabalhar display de 7 segmentos hoje. Eu vou propositalmente trabalhar com vocês a revisão desse teste e vou marcar com vocês um posterior teste substitutivo, porque foi um horror a prova. Um horror. Um horror. Teve alunos que gabaritaram, teve alunos que conseguiram fazer, mas a maioria foi mal mesmo. Não tem o que fazer. Vamos começar lançando a brava. Parar isso aqui. Outra coisa que eu recomendo fortemente para vocês é quando vocês estiverem fazendo, agora trabalhando com código, né? Evitem de usar o editor ali do Tinkercad, que eu já notei que ele é bem ruinzinho para muita coisa. Bem ruinzinho. Tá. Vejamos aqui. Eu vou pegar uma questão que a gente viu nessa prova aqui. Mas é essa aqui, ó. Que foi uma das mais... Uma das mais não, todas eu acho que tinham o mesmo nível de dificuldade, né? Mas essa questão, ela era mais... Era um pouco chatinha. Aqui. Eu não sei quem de vocês que pegou essa aqui, ó. Mas tinha que ter um teclado matricial, um LED RGB, valor de 0 a 100 para razão cíclica. Eu peguei. Pegou? Sim. Ó, vamos trabalhar essa questão aqui que eu quero mostrar para vocês aqui umas coisas. Tá? Não vou negar para vocês que a prova ela estava num nível mais elevado do que eu costumo aplicar. Tá? A prova realmente estava. Mas, ao meu ver, ela ainda estava num nível abaixo da lista de exercícios. Eu achei a lista de exercícios mais difícil. Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar isso aqui do... Deixa eu ver se eu já tenho algum aqui. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho esse aqui.
Eu vou editar esse aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as conexões corretas aqui, tá? E aqui eu notei que houve bastante erro. Vocês já vão entender o porquê. Só nas conexões. Aqui eu conectei só um LED. Hum. Vamos fazer o seguinte, eu vou alterar um pouco essas conexões aqui que eu tinha antes. Essa aqui eu deixo. Essa aqui eu deixo. Essa aqui eu tiro e essa aqui eu tiro. Eu vou conectar esse aqui. Vou conectar esse aqui. E eu vou conectar. Consegui, eu posso. Deixa eu ver. 2, 3, 4. Esse aqui eu vou conectar aqui. Não. É esse aqui que eu vou conectar aqui. Tá. Alguém sabe me dizer por que eu fiz isso aqui? Ninguém. Para sobrar mais porta de PWM? Perfeito. Exatamente. Teve um erro muito comum que aconteceu nessa prova. O pessoal esqueceu completamente que como a gente estava ativando o nosso LED com o circuito PWM, você tinha, obviamente, que conectá-lo a uma porta que desempenhava a função PWM. E que portas são essas? São as portas que têm esse tio marcado do lado aqui. Então não pode ser qualquer porta. Tem que ser uma porta especial para fazer isso. Tá? Então isso é a explicação que muito código, por exemplo, não rodou direito. Tá? Vamos ver aqui, ó, vermelho, azul. Douglas, Oi. as avaliações já foram corrigidas? As o quê? As avaliações já foram corrigidas? Claro, Já estão com a nota lá? já. E que tristeza, não vou Eu nem olhar. só não divulguei porque, enfim, né? Tá corrigido sim. Vamos ver assim, ó. 9, eu vou ligar o vermelho. O azul.
Vou ligar o 3. Nossa, por que eu fiz isso? Tá. E aí eu tenho aqui o verde, que eu vou ligar nesse pino aqui. Pode ser que dê algum problema de conexão depois, mas aí eu resolvo isso, tá? Perfeito. Então o que eu acabei de fazer, ó, gente? Conectei esse meu teclado matricial aqui, conectei um LEDzinho RGB aqui à volta, eu vou ter um osciloscópio aqui depois para provar umas formas de onda nele, tá? Mas isso aí eu vou fazer a posteriori. Por enquanto eu não vou fazer isso. Então, na verdade, já posso até deixar conectadinho aqui. Só para não ocupar meu tempo depois. Vou pegar o LED verde como referência. Ou LED vermelho, mas LED vermelho. Deu. Pronto. Só para a gente ver o circuito funcionando, tá? Ó, circuito montadinho. Essa é a maneira correta de montar ele, tá, gente? Eu vou mudar aqui o nome para teclado matricial plus LED RGB. Beleza. Feito isso, gente, conexões bonitinhas, certinhas, o LED conectado nas portas PWM, porque dessa vez nós queremos ativar ele com razões cíclicas diferentes. Então a gente parte para a parte do código. Eu vou iniciar o código com vocês, um código branco, tá? Sem nada nele, limpo ali. E eu vou pegar aqui no Discord o arquivo que eu tinha passado para vocês. Vou baixar ele. Acho que é o teclado mudança senha, né? Se eu não me engano. Beleza. E eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Tá todo mundo vendo a tela do meu Atom aqui? Sim. Eu gosto de usar o Atom porque ele é um editor de código de primeira linha, que eu consigo ver claramente o que fecha com o que, mas principalmente, ó, gente, se eu apertar Ctrl A e eu vim aqui em cima em Edit Lines e clicar em Auto Indent, ele corrige a indentação do meu código. Então eu sei o que está subordinado com o que. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mudar o que está conectado em linha e o que está conectado em coluna. As colunas não foram alteradas, mas as linhas foram. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho as linhas como 8, pino 7, pino 6 e pino 4. Então eu venho aqui, ó. Pino 8, pino 7, pino 6 e pino 4. 8, 7, 6 e 4. Aqui é a mesma coisa. 8, 7, 6 e 4. E agora eu tenho que definir os meus LEDs. Tá? Eu vou definir eles, obviamente, como saídas. Como são 3 LEDs, eu venho aqui em Pin Mode, pá, e eu verifico aqui quais que são. É o pino 9, o pino 5 e o pino 3. Então, bora lá. Pino 9, pino 5 e pino 3. Na verdade, eu vou ser mais esperto. Antes de iniciar isso aqui, eu vou botar o hashtag define. LED vermelho. LED vermelho está no pino 9. Hashtag define. LED azul. Está no pino 5. O bom é que ele deixa até as marcações ali pra gente.
e depois um hashtag define red verde. E no 3. Isso aí. Tá certinho, né? Não vai me dar erro isso aqui. Uhum. Tá. 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 Bom, esse aqui é o código que a gente estava utilizando para fazer a troca de senha, né? Do nosso sistema. Tá? Dá para a gente utilizar, gente, esse mesmo código aqui que a gente utilizou para fazer essa questão das senhas. Ó. Se a gente for olhar aqui a questão, o que ela pede? Tá, ter um teclado matricial, um LED RGB conectado de formas adequadas. Check. Aceitar um valor de 0 a 100% para razão cíclica em cada cor. Vou implementar. Para mudar o valor da cor vermelha, o usuário deverá digitar um A. Aparece no monitor serial, digite a razão cíclica, o sistema deve aguardar o usuário digitar o valor da razão cíclica e apertar A para finalizar. Após a inserção, o sistema deve atualizar a cor especificada. O mesmo caso se aplica para as outras cores, tá? E o valor de razão cíclica fora da escala deve ser ignorado. Além disso, o sistema deve mostrar no monitor serial o valor de razão cíclica inválido. Tu vai usar a switch case, Douglas? Eu tava pensando numa possibilidade de mais fácil e compreensivo pro nosso nível, talvez usar um if. Aí, se a variável tal receber o resultado tal, a gente aciona o LED de forma cíclica. Tava Pode pensando ser. nisso agora. Pode ser. Não? Pode ser. Não há problema. Pode usar Porque esse switch case, como ele introduziu agora na terça-feira para nós, ou não sei se o pessoal tá trabalhando mais, ele tá muito confuso, sabe? Eu não soube fazer essa aplicação correta no switch case. Ficou muito bagunçado. Olha, gente. Pois é. Eu usei o switch case porque é uma estrutura que geralmente se aprende em linguagem, tá? Eu não sabia que vocês não conheciam. Mas tudo bem. Não, eu conhecia, só não sabia, não tinha prática, né? A ideia do switch case é bem simples. Tu tem uma variável aqui. Caso a variável for esse valor, ele faz isso aqui. E para. Por isso que tem esse break. Caso a variável for esse valor, ele faz isso aqui e para. Entendeu? É isso. E se não cair em nenhum caso de break, ele vem em default. O que é o default? É quando ele não caiu em nenhum case ou quando ele caiu em algum case que não tinha break, porque o default ele vai fazer por default, por padrão, tá? Essa é a ideia. Deixa eu dar só uma pensada aqui. Beleza. Ó, gente, como o nosso código é um A, eu vou fazer o seguinte. Esse sustenido aqui não tem utilidade para nós, certo? Então, sacamos fora. Tá? Esse aqui tem utilidade para nós? Tem. Tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó, gente. Quando vocês lerem um caractere e ele não for inválido, ou seja, não for uma leitura inválida, ele vai entrar nesse switch. Se caso o caractere for o A, significa que você provavelmente já tenha digitado um código anterior, tá? E aí ele vai checar se esse teu código anterior tem a ver com a senha, que não seria senha, que seria o código da cor. Tá? Vamos estabelecer aqui uns códigos de cores. Alguém me lembra aí, por gentileza, qual é o código da cor? Deixa eu só dar uma pensada para eu poder fazer isso. Não sei se eu posso fazer isso. Alguém me lembra se em linguagem C eu posso usar um hashtag define para um char? Eu acho que não.
Porque tu já tá definindo a variável, né? Como saída ou como entrada. eu Vai entrar não no lembro. código. Eu não lembro. Então, como eu não lembro, eu vou fazer o seguinte. Se eu não me engano, o define ele tem o mesmo nível que um int ou um char. Pois é. Bom, na dúvida, vamos fazer o seguinte. Eu vou definir isso aqui, ó. Code vermelho. Code vermelho. Eu vou definir um code azul e eu vou definir um code verde. Eu poderia colocar simplesmente a cor? Poderia simplesmente colocar o código ali. Mas entendam que o meu código, se eu faço isso, gente, ele fica menos mais difícil de ler. Vocês entendem o que eu quero dizer? E olha que legal que é trabalhar com o editor, ó. Ele já põe tudo nas cores certinha. Ó, eu ponho esse apóstrofo aqui, dou um espaço, ele já completa com outro apóstrofo. Apóstrofo. É uma maravilha. O vermelho é um A. O verde... Ah, não. O verde é 2. Não, peraí. O azul é 2 e o verde é 3. Isso. Pergunto a vocês. Por que eu não coloquei o A nesse código? Porque os números são para confirmar. O A, o B. Exato. O código mesmo é o 1. Entendeu? Quando eu aperto o A, eu entro nesse case. E quando eu entro nesse case, eu não entro nesse sistema aqui do default, que é pegar, armazenar no buffer e mostrar o que está acontecendo, entendeu? Por isso meu case não tava funcionando. Faltava definir ele lá em cima. Vamos analisar cada caso. Calma, muita calma. Vamos analisar cada caso, tá? Então, primeira coisa. Eu vou pegar esse código bonitinho aqui, que esse código ele vai ter uma utilidade para nós ainda. Ó, outra coisa legal do editor, ó. Quando eu clico nessa chave, tu vê que ele está me mostrando com o que essa chave fecha? Vocês estão enxergando isso? Sim. Sim. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom porque eu sei que esse código que está aqui, ele só vai ser rodado se essa condição for verdadeira. Tá? Então, isso mostra para nós qual é a dependência de cada código. Quando eu clico aqui, eu sei que essa chave fecha com esse cara aqui. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou dar uma dica, por quê? Porque cada vez mais vocês estão percebendo que os nossos códigos eles estão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais trabalhosos, porque vocês estão evoluindo na disciplina. Tá? Então, a gente também tem que evoluir nas ferramentas que a gente utiliza. O Tinkercad, apesar de ser uma ferramenta muito poderosa para nós que estamos trabalhando em rede, que não temos um microcontrolador em casa, ou que seria mais chatinho para a gente montar ele é limitado. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou tirar esse while. Eu vou deixar ele aqui embaixo. A gente não está utilizando esse código, mas isso aqui foi um código muito bonito que a gente escreveu. Fica por ali por enquanto, tá? E vamos trabalhar aqui em cima. Então, se o que está no buffer for igual a código vermelho, eu vou zerar o que está aqui na minha variável. A minha variável buffer eu vou zerar de qualquer jeito aqui. Então, eu já botei esse código aqui para zerar ele, independente do que acontecer nesse if, tá? Ele vai testar várias condições if, mas no final ele vai zerar esse buffer ali para eu poder receber um novo valor, tá? Como eu tenho esse break, eu não caio na condição default. Tá? Beleza. Ao invés de colocar uma insira nova senha, eu vou pedir para ele digite a razão cíclica, né, gente? A razão cíclica da cor vermelha. Passo. Isso aqui não faz sentido para nós. Isso aqui não faz sentido para nós. Isso aqui não faz sentido para nós. Tá? Então aqui eu já vou dizer para vocês, ó. Código para mudança de razão cíclica da cor vermelha.
Beleza. E aqui vai entrar esse código, tá? Eu ainda não escrevi ele. Eu vou escrever só o restante desse else aqui. Else if. Qual outro else if? Bom, digamos que o buffer seja, não da cor vermelha, mas ele seja da cor, vamos ver as próximas, da cor azul. Tá? Abro a minha chave e pá. Isso aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Mariana. Tá. Copio isso aqui e aí eu digito que isso aqui é para cor azul. Beleza? Pronto. Não. Mais um else if. Tá? Só que dessa vez o meu else if, eu vou testar se essa variável buffer aqui, ela não tá para cor verde, eu acho que tá faltando, né? Olha que legal, gente. Eu abro a chave aqui, o código, o editor automaticamente abre outra chave. Então ele já me facilita as coisas. Tá? Bora lá. Código para mudança da cor verde. Aí vem aqui, cor verde. Feito. Dou um espacinho aqui. Se o buffer não é cor vermelha, se o buffer não é cor azul, se o buffer não é cor verde, eu vou cair num else e eu vou colocar código incorreto. E pronto. Cobri todas as possibilidades. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Sim. Vamos pegar esse código e vamos testar. Lembre que eu sempre gosto de testar o código por partes. Então, bora lá. Vamos aqui no Tinkercad. Vamos colocar esse código nu e cru aqui, ó. O bom é que ele já vem todo editadinho, todo bonitinho. Muito provável que eu tenha esquecido algum ponto e vírgula, alguma coisa, que é bem tradicional do Douglas esquecer isso, tá? Vamos tentar iniciar a simulação. Ah, sabia. Invalid conversion from char to constant char. Aonde isso? Aquela string buff, string senha lá vai ser utilizado? Não, string buff vai, string senha não, mas não foi isso. Invalid conversion from char to constant char. Inside char. Onde é que ele tá dando erro aqui? Lá embaixo, então. Ah, não, tu não copiou ele, esquece. É que tu vai ter que ter a biblioteca char lá embaixo, porque ele vai ter que fazer o looping, né? Ele não vai funcionar sem aquele void lá embaixo. Não. Já captei o que é. Já captei. O buffer não é char, o buffer é string. Eu acho que é por isso. Putz, eu acho que é isso. Vamos fazer um teste aqui. Se eu não me engano, deve ser isso. String. Depois eu dou um jeito para otimizar esse código. Mas, por exemplo, agora eu só vou fazer esse teste aqui. Vamos ver se é isso. E aqui eu vou botar isso como string. Iniciar. Era isso. Ele está em vermelho aqui, mas está funcionando. Ó, tá aguardando a entrada, certo? Digamos que o Douglas digite 1. Ah, eu sempre cometo esse erro. Saco. Digamos que o Douglas digite 1. Ué, não mudou. Ah. Digamos que o Douglas digite 1A. Digite a razão cíclica para a cor vermelha. Tá? Digamos que eu digite 2A.
digite a razão cíclica para... Digamos que digite, tá? Digite a razão cíclica para cor verde. Digamos que eu digite 45A. Código incorreto. Pronto. Primeira parte concluída com sucesso, tá? Que é a seleção das cores. Agora a gente vem para a segunda parte, que é a definição da razão cíclica e implementação dessa razão cíclica, tá? Então eu vou pegar agora esse código aqui, ó, que eu inclusive já modifiquei, vou voltar para o meu átomo aqui, vou colocar ele de volta. Eita, não faz isso, Douglas. Só essa parte aqui. Tá? Qual é a segunda parte agora? A segunda parte, gente, é a captura da razão cíclica, tá? E para fazer isso, eu vou utilizar uma função. Por que eu vou utilizar uma função? Porque eu vou utilizar o mesmo código de captura de razão cíclica, tanto para a cor vermelha, quanto para a cor azul, quanto para a cor verde. Que foi, inclusive, esse o motivo que a gente fez uma função char leitura de teclas. Tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou criar uma nova função aqui. Essa função ela vai me devolver um valor, que vai ser o meu valor de razão cíclica. Eu vou chamar essa função de captura razão cíclica. E ela não recebe nada. Ela é void. Tá? Vou abrir aqui chave, e aqui vai ser essa minha função. Vou colocar esse código que a gente tinha aí e vou explicar ele para vocês. O que esse código aqui faz? Lembra, gente, deixa eu só fazer uma autoindentação aqui que tá feio esse negócio. Lembra, gente, que eu tinha dito para vocês, ó, pessoal, deem uma olhadinha que aqui na mudança de senha, ele linka o programa aqui até o usuário digitar o valor asterisco, tá? Bom, nesse caso aqui o usuário não vai digitar o valor asterisco. Nesse caso o usuário vai digitar o quê? Para finalizar a razão cíclica. O que pede no exercício? Ah? Gente? Vocês estão vendo ali? Sim. O que pede ali no exercício? Pede pra, se caso... Deixa eu até abrir ele pra te responder Abre melhor. ali. Eu não tô me lembrando agora. Eu tô só fazendo aqui. Ele pede aceitar um valor de 0 a 100% na razão cíclica de cada cor. Para mudar o valor da cor vermelha, o usuário deverá digitar um A. No monitor serial deverá ser escrito digite razão cíclica. Tá. O sistema deve aguardar o usuário digitar o valor da razão cíclica. Lembrando que este valor deve ser de 0 a 100. E aperte A para finalizar. Após a inserção do valor da razão cíclica, o sistema deve atualizar a cor do LED. Perfeito. Ótimo. Tá? Eu vou fazer uma inicialização aqui dessas variáveis, tá? Mas é uma inicialização bem tosca. Nada muito... Se não me engano, variável string, eu posso iniciar ela com nada, né? Posso. Tá, beleza. String, tá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a leitura da razão cíclica. Eu criei aqui as variáveis, tá bom? Eu só não entendi por que a indentação não aconteceu aqui. Se aqui tudo ficar subordinado, aqui essa indentação não aconteceu. Agora sim, beleza. Vejamos. Eu vou ficar num loop aqui, obrigando o usuário a digitar a razão cíclica. Tá? Eu já botei, eu vou esperar ele digitar a palavra A para finalizar. Enquanto ele não digita, eu vou ler o que está no teclado. Se não for um caractere inválido,
Se não for, eu vou tirar esse sustenido aqui, vocês já vão entender depois o porquê. E eu vou deixar esse caractere A aqui. Vou tirar também o asterisco e vou fazer só assim. Se não for um caractere inválido, ou se não for o caractere A, que indica, por exemplo, que o código foi finalizado, eu vou printar qual o caractere da razão cíclica que foi digitado, prática padrão que a gente costuma fazer, e vou armazenar nesse bufferzinho de razão cíclica e vou dar um pequeno delay para ele não ficar fazendo isso várias vezes no mesmo código, tá? Até esse momento, todo mundo entendeu aqui? Sim. Então, tá. Eu vou criar uma nova variável, eu vou chamar ela de razão cíclica. Vou chamar ela de razão cíclica, tá? O que acontece aqui? Muitos de vocês se deram conta disso, e eu achei muito bom porque vocês procuraram isso por conta. Vocês não precisou de uma intervenção minha. Mas vejam, buff razão cíclica é uma string. A gente já tinha visto isso. A razão cíclica, que é o valor que a gente vai passar, é um valor do tipo inteiro. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? São variáveis de tipo diferente. A gente vai ter que pegar o string e vamos ter que converter para int. Se você chegar no Google e botar string to int, vocês vão ver que existe uma função já em C++, obviamente, que faz isso, que é a toInt. Ela pega um valor de uma string e converte para um valor inteiro. Como é que eu posso fazer isso? Fácil. Pega o nome da tua string e usa toInt. Pronto. Isso aqui, inclusive, é bem sintaxe de orientação, de código orientado a objeto, tá? De programação orientada a objeto. O objeto é string e esse aqui é o método do objeto, uma função, tá? Então, o que a gente faz nesse caso aqui? Eu vou pegar aqui a razão cíclica, tá? E ela vai receber o que está em buff, olha o que o editor já me faz, ele já me dá o nome da variável. Buff razão cíclica, e eu uso a função toInt. Essa aqui. Isso. Tá? Essa função, a toInt aqui, gente, conforme diz aqui na especificação dela, ela vai retornar um valor inteiro. Se não tiver um número inteiro ali, a função retorna zero. Tá? Então eu não tenho que me preocupar aqui se o usuário digitou B, se o usuário digitou asterisco. Se ele digitar algum valor que não for numérico, esse cara vai me retornar um valor zero. Tá? Ou seja, eu não vou ter razão cíclica na minha saída. Como eu não pedi para vocês fazerem esse tipo de cuidado ali na razão cíclica, não tem problema. Tá? Pronto, capturamos a razão cíclica. O que nós temos que fazer agora? Agora que a gente capturou a razão cíclica, o código pede para aceitar um valor de 0 a 100% para cada cor. Então a gente faz o seguinte, a gente simplesmente vai fazer um if. Um if de duas condições. Se a razão cíclica for menor, maior ou igual, melhor dizendo, a 0, e se a razão cíclica for menor do que 100, menor ou igual a 100, tá perfeito, tá dentro da faixa que eu quero, tá? Se tá dentro da faixa que eu quero, eu vou poder mandar isso como um valor PWM. Se estiver fora da faixa que eu quero, eu retorno zero. Tá? Se estiver dentro da faixa que eu quero, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar isso aqui.
que eu fiz aqui? Uma regra de 3 com a função map. Perfeito. Por quê? Porque a nossa função PWM, ela não aceita valores de razão cíclica. Ela aceita valores de 0 a 255, que indicam quanto tempo vai ficar ligado o meu sinal na saída. Tá? Então, quando eu uso esse map, eu transformo esse valor de razão cíclica em um valor que eu posso utilizar naquela função, a analog write. Tá? Se a razão cíclica, digamos que o usuário digitou razão cíclica lá de 300, tá? Esse if não vai aceitar, vai pular e vai retornar 0. Tá? Eu até posso colocar aqui, para printar ali no monitor serial, inclusive, isso aqui, ó. Eu vou botar um ln aqui, só para botar uma nova linha. Vou botar um valor nada a ver. E aqui embaixo eu vou colocar valor de razão cíclica inválido. Eu não pedi isso, tá, gente? Mas eu estou colocando valor de razão cíclica inválido. Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer nessa razão cíclica aqui? Eu não estou me lembrando. Eu acho que é isso, né? Eu vou criar uma nova variável aqui. Essa variável vai ser uma variável do tipo int. Chamar ela de valor PWM. E agora eu vou implementar aqui. Digite a razão cíclica para a cor vermelha. Bom. Print ali, ele não. Print só. E aqui, logo após este código, eu vou colocar aqui a variável que eu acabei de criar aqui, valor PWM. Então, valor PWM recebe captura razão cíclica. Logo após eu capturar essa razão cíclica, vou dar um delayzinho aqui, tá, gente? Só por uma precaução. Logo após eu capturar essa razão cíclica, eu já posso escrever no LED, através da função analog write. Eu vou escrever no LED vermelho o valor PWM. Ó, como é importante a gente botar nome de variável que signifique alguma coisa, tá? E logo após ele ter feito isso, eu vou utilizar o serial print de novo. Vou utilizar 2 aqui para dar uma nova linha. Pronto. Vamos testar. Acho que está tudo certo, gente. Vamos ver se eu cometi algum errinho aqui. Acho que não. Acho que não. Não deu nenhum erro até agora. Vamos iniciar de novo a simulação. Aguardando a entrada. Vamos digitar 1A. Digite a razão cíclica da cor vermelha. Eu vou digitar 85, que eu sei que é a razão cíclica que está monitorada.
e vou apertar A. Razão cíclica implementada com sucesso. Sempre esqueço os acentos. Vamos ver aqui. Código incorreto. Razão cíclica implementada com sucesso. Vou fazer de novo aqui. Ó, de novo, gente. Iniciou a simulação. Aguardando a entrada. Vou digitar aqui 1A. Digite a razão cíclica da cor vermelha. Vou digitar 80 agora. E o A. Vou digitar uma outra razão cíclica agora. 1A. Digite a razão cíclica da cor vermelha. Vou digitar 20. Tá funcionando para a cor vermelha. Vou pegar esse código, vou voltar para o meu Atom. É o meu editor. E agora, gente, o que nós vamos fazer para... Deixa eu fazer só uma alteração aqui. O que nós vamos fazer agora, gente? Para as outras cores. O que vocês acham? O que vai mudar nesse código agora? Só vai acrescentar agora. Perfeito? Veja, eu vou pegar esse mesmo código que eu fiz aqui, Ctrl C, Ctrl V para cor azul. A única coisa que vai mudar aqui nesse caso, gente, é que ao invés de eu escrever Analog Write LED vermelho, eu vou escrever Analog Write LED azul. Aqui eu vou pegar o mesmo código e aí eu vou escrever LED vermelho, LED verde e pá. E vou testar. Vamos ver se vai dar certo, tá? Ctrl A, Ctrl C, bora pro Tinkercad. Ctrl A, Ctrl C. Vamos ver. Inicia a simulação. Ok. Aguardando a entrada. 1A. Digite a razão cíclica da cor vermelha. 70. A. Razão cíclica implementada com sucesso. Vamos ir para a opção 2A. Vamos ver se vai dar certo. 2A. Digite a razão cíclica da cor azul. Vou colocar 50. Razão cíclica implementada com sucesso. Tá aqui o meu LEDzinho. O PWM não vai mostrar aqui porque ele está lendo só o da cor vermelha, tá, gente? Vamos para a cor verde. 3A. Digite a razão cíclica da cor verde. Vou botar uma bem alta. 90.
Vamos colocar um código errado. Vamos colocar 88A. Código incorreto. Vamos colocar um código certo, mas uma razão cíclica errada. 1A. Vou colocar uma razão cíclica de 856 e apertar A. Valor de razão cíclica inválido. O que aconteceu? Ele retorna zero essa nossa função. Tá? E ele acaba implementando esse valor zero também na saída. Vamos zerar agora a razão cíclica do A. Vamos zerar também a razão cíclica do verde. Pronto. E vamos voltar a botar de novo aqui a razão cíclica do vermelho. Vou botar uns 60 aqui. Pronto. É isso aí, gente. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Entender uma palavra muito complexa. Não, mas a gente pode tirar a dúvida. Não, deu para compreender, Entende? Ó, eu vou repassar o código aqui com vocês, tá? Obviamente, realmente, isso aqui é eu não tinha ilusão de não fazer um teste trabalhoso. Eu sabia que esse teste ia ser trabalhoso, mas eu fiz por um bom motivo. De novo, teclado matricial, entrada com teclado matricial é uma coisa que a gente usa muito em Arduino, muito em microcontroladores. E, principalmente, claro, não é só essa uma das coisas que vocês vão fazer como os tecnólogos em eletrônica industrial, mas a automação de sistemas é algo muito comum, tá? Então, desenvolver sistemas baseados em alguma entrada, fazendo e trabalhando com alguma saída, é algo relativamente que tem bastante demanda no mercado. Tá? Por isso que eu queria aqui puxar um pouco vocês mais nessa prova. Vamos voltar aqui pro Atom. Eu vou salvar esse código aqui para vocês, tá? Eu vou disponibilizar ele ali no Discord. Este aqui é... Vou chamar isso aqui de teste 2 RGB, questão RGB. Tem outras questões na prova também. Ponto .in. Isso aí. Deixa eu entrar aqui no Discord. Eita, não. E dar esse upload aqui. Tá? Isso aí. O legal do Discord é que ele dá até para olhar o código direto aqui, né? E fica bem bonitinho. Vamos voltar então aqui o Atom. Recapitulando então, gente. Essas aqui são as definições, né? Eu defini em que pino está o LED vermelho, em que pino que está o LED azul, em que pino que está o LED verde. Fiz definição de linha e coluna também do teclado matricial. Criei algumas strings aqui, uma variável do tipo int, e um char, que a gente utiliza bastante. Esse aqui a gente já utilizou em teclado matricial, então é um copia-cola do que nós fizemos. Isso aqui também é um copia-cola do que nós fizemos.
E esse LEDs aqui são os LEDs, são os pinos que estão ligados ao nosso LED RGB. Tá? Inicializo a minha serial e aguardo uma entrada. Terminou o setup, venho aqui para o meu loop. Leio uma das teclas e aí eu começo aqui a trabalhar com esse cara. Tá? Eu verifico se a leitura da tecla foi inválida, ou seja, se não teve nada lido da tecla. Como teve algo lido, caso tenha algo lido, eu vou verificar o que foi isso. Se foi a palavra, a letra A, significa então que o usuário está me dizendo que, ó, terminei de digitar o código. E aí eu entro aqui para verificar qual o código que ele digitou. Se o usuário não digitou A, ele entra aqui no modo default, que é o padrão em inglês isso, e armazena esse caractere lido num bufferzinho. Tá? Printo aqui qual é o código e o caractere lido. Volto para cima de novo, porque isso aqui é um loop. Leio de novo o caractere. Se não for um caractere inválido, eu entro nesse switch e verifico se foi o A. Tá? Provavelmente vai ser, a não ser que ele tenha cometido um erro. Digamos que tenha sido A, finalizei o meu código. Eu entro nesses conjuntos de if aqui. Cabe ressaltar, poderia ser outro switch dentro do switch? Pode ser, mas eu preferi usar if dessa vez. Se o que está na variável buffer for igual ao código vermelho, que eu digitei aqui em cima, os códigos, ó. Tá? Isso aqui é para facilitar a leitura de código. Tá? Se o valor que foi lido for igual ao código vermelho, eu entro para a mudança de razão cíclica da cor vermelha. Se não for isso, se for um outro else if, se for do código de cor azul, eu entro para fazer a mudança da cor azul. Se não for isso, se for da cor verde, eu entro para fazer a mudança da cor verde. E se não for nenhum desses, significa que o código que o cara colocou é um código incorreto. Então eu coloco aqui código incorreto. E aqui eu finalizo esse meu if, tá? Independente de eu finalizar, independente de qual condição desse if que caia, esse comando aqui, ele não está dentro do if. Eu vou zerar minha variável buffer de qualquer jeito. Sendo código incorreto, sendo código azul, sendo código verde, qualquer coisa. Eu vou zerar minha variável buffer e vou dar um break aqui. Por que eu dou um break? Porque ele não cai nessa condição aqui. Dou break, pulo isso aqui, volta de novo para o meu loop ali, leio de novo o caractere e assim eu vou indo. Tá. Digamos que caiu no código da cor vermelha. Printo. Digite a razão cíclica da cor vermelha. Dou um delayzinho, porque eu sei que o teclado pode fazer múltiplos pressionares, tá? E aí eu capturo a razão cíclica. Capturei a razão cíclica, implemento ela no LED vermelho, e eu digo que a razão cíclica foi implementada com sucesso. Esse mesmo código eu repito para os outros LEDs, mas ao invés de eu acionar o LED vermelho, eu aciono o pino do LED azul. Ao invés de eu acionar o pino do LED azul depois, eu aciono o pino do LED verde. E é isso, gente. Perguntas, dúvidas? Nenhuma? Qual seria a melhor data para vocês para a gente marcar uma substitutiva? Tem que ser essa semana ainda ou por semana que vem? Pode ser na terça, semana que vem, ou dia 2, talvez? Quinta. Quinta também? Pode ser na semana que vem, gente. Por mim não tem problema. Fica a critério de vocês. O que vocês acham? Quinta semana que vem, então. Quinta? Pode ser. Fora do horário de aula? Que aí, senão eu vou perder mais uma aula com vocês. Pode ser da noite.
De noite? 19 horas aí que todo mundo consegue fazer? Aham. Beleza, então. Dê uma estudada melhor nisso. Eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi nessa prova. Eu vou pedir menus. Eu vou pedir implementação de funções. Eu acho isso muito importante que vocês desenvolvam, tá? Vai ser mais ou menos nesse estilo aqui. Tá? Tranquilo. Não sei se querem tirar mais alguma dúvida. Vamos desenvolver mais um código junto aí. O que vocês acham? Colocaram uma pergunta no chat, professor. Deixa eu ver ali. Não tinha visto. Aquela função ali, captura do ciclo, é uma função que preenche uma variável? Sim. É sim. Ah, é que tu pegou... É que tu entrou um pouco depois, perdão. Pera aí que eu vou te mostrar. Ó. Assim, ó, cara. Captura razão cíclica foi uma função que eu criei aqui no meu código. Por que eu criei essa função? Quando a gente estava trabalhando com o código lá de mudança de senha, a gente criou um laço de repetição em que o programa ficava esperando o usuário digitar uma determinada nova senha. Eu reutilizei esse código que a gente fez, mas ao invés de capturar uma nova senha, eu capturei uma razão cíclica. Então, como é que esse código funciona aqui, ó? Eu vou mostrar. Ele ignora essas definições aqui, tá? Essas definições, elas são apenas variáveis dessa minha função. Eu entrei num laço de repetição em que eu vou ficar esperando que o usuário digite a tecla A. Enquanto o usuário não digitar a tecla A, eu suponho que ele vai estar digitando a razão cíclica. Eu vejo o que ele me digitou, eu verifico se é um caractere inválido ou se é o caractere A, tá? Que seria o caractere de finalização. Se não for nenhum desses dois, eu mostro na serial o que ele digitou e eu armazeno isso num buffer. Dou um delayzinho, volto aqui para cima. Verifico se o caractere digitado foi o A. Não foi o A, entro aqui de novo. Faço uma nova leitura. Não foi um valor inválido ou não foi o A, printo o que ele digitou e armazeno numa variável. E assim eu vou indo até que uma hora eu capturo a tecla A. Digamos que eu capturei aqui a tecla A. Se eu capturei a tecla A, eu não entro neste if, eu não armazeno na variável buffer, tá? Eu pulo isso aqui, saio daqui, entro aqui no while, ele verifica que o caractere digitado foi o A e ele cai fora desse laço de repetição. No momento que ele cai fora desse laço de repetição, eu pego o que estava nesse buffer e armazeno na variável razão cíclica. Aqui eu utilizei uma função bem simplesinha, chamada toInt, que é uma função que converte uma string em um valor inteiro. E aí esse valor inteiro é armazenado aqui. Com esse valor inteiro, eu implemento uma segunda coisa que eu tinha pedido no código, que é apenas verificar se a razão cíclica está entre 0 e 100. Se a razão cíclica está entre 0 e 100, eu retorno para o meu programa o valor que eu vou utilizar na função analogWrite. A gente já fez isso em aula, inclusive. Utilizo uma função map para fazer isso. Se o valor de razão cíclica está fora dessa escala aqui, eu printo que o valor de razão cíclica está inválido e eu retorno 0, ou seja, eu retorno uma razão cíclica para desligar o LED, de maneira a indicar que não foi válido aquilo que o usuário fez. Eu não tinha pedido isso aqui para vocês, então quem não botou isso aqui não tem problema, tá? Mas eu tinha pedido isso aqui, ok? Eu não tinha pedido, aliás, essa printagem aqui, mas eu tinha pedido isso aqui. Daí, o que essa função retorna? Ela retorna esse valor aqui, ó, que é o valor que eu vou poder utilizar na função analogWrite. Por isso que tem essa função return. A função return retorna esse valor int. Então, quando eu chamo essa captura razão cíclica, ela retorna esse valor e eu armazeno o valor na variável valor PWM. E depois eu jogo aqui na função analogWrite.
Tá, gente? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver o que o Uber falou aqui. Porque eu achava que só funcionava se usava void antes. Não. O void, quando a gente usa ele em C, quer dizer, o void é vácuo, basicamente. Ele quer dizer que não retorna ou não necessita de algum valor, tá? Vou te dar um exemplo, ó. Vamos retornar aqui. Tu percebeu que eu coloquei void aqui dentro desse parênteses? Por que eu coloquei void? Porque essa função captura razão cíclica, ela não requer que eu passe uma variável a ela. Por isso que eu coloquei void. Mas essa função retorna algum valor. Um valor de que tipo? Int. Tá? Que nem a função aqui em cima, a leitura teclas. A leitura teclas não exige que eu transfira para ela algum valor. Então, por isso que eu coloquei void. Mas a função leitura teclas me retorna um valor. Ela me retorna um valor do tipo char. Por isso que eu coloquei char aqui. Tá? É isso. Tá, gente? Então, assim, ó. Para quem chegou depois ali, eu estava falando. Eu puxei nesse teste. Esse teste foi um teste mais trabalhoso mesmo, tá? Do que os outros que eu tinha feito. Mas eu não fiz isso à toa. Eu fiz isso porque eu considero essa parte de tu trabalhar com uma IHM, tu conseguir ter uma resposta do sistema como uma parte muito importante, tá? A maioria não foi bem no teste, não vou negar. Teve gente que tirou 10, teve gente que conseguiu fazer com sucesso as funções, teve gente que tirou 8, que conseguiu fazer mais ou menos, tá? Não tem problema. Todos vocês têm direito à prova substitutiva, tá? Mas lembrem, ela substitui. Ela não é um jogo do tipo, vou lá ver, vou ver o que dá. Não, ela vai substituir. Então levem a sério. A nota que vocês tirarem nesta prova, ela vai substituir o valor da prova passada. Tá bom? E é isso. Deixamos a prova, então, para quinta, às 19 horas. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Bom, Fechou. Não podia ser tipo às 18 horas. Porque às 19 horas fica uma barulheira aqui em casa, daí. Mas se a turma não puder, eu entendo, tranquilo. É só porque vai ter mais gente em casa daí. Eu sou bem flexível, eu aceito qualquer horário, tá? Aí o que for melhor pra turma também. eu só tenho uma preocupação com relação ao Lucas Carvalho. Eu vou falar com ele. O Lucas, se eu não me engano, ele trabalha no quartel. Daí ele tem essa limitação. Eu vou ver. Eu vou conversar com ele e vou ver o que dá para ser feito, tá? Mas aí, se houver alguma mudança, eu aviso vocês. Mas a princípio, então, 18 horas, tá, gente? Tranquilo. Beleza. Obrigado, professor. Então tá. Beleza. Abraços. Entrou. Boa semana para vocês aí, tá, gente? Feito. Muito obrigada. De nada.